Olá, muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Nova Vida de Apodi. Quero inicialmente agradecer o convite, a honra de estar aqui mais uma vez, nesta casa de caminho, nesta casa de luz, para conversarmos um pouco, para esclarecermos a mensagem de Jesus, a mensagem da doutrina espírita, a mensagem de transformação. Então, meus queridos, eu gostaria que vocês estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, dizer que essa palestra está sendo realizada para o Centro Espírita Nova Vida, lá da cidade de Apodi, e também sendo transmitida ao vivo pela Rádio Espírita Nova Vida de Apodi. Então, uma grata satisfação e um carinho muito grande por vocês todos aqui, ok? Para darmos início à nossa conversa, ao nosso bate-papo, nós buscamos uma mensagem que nos chama a uma reflexão bem interessante. Ela está no livro Abençoa Sempre, pelo Espírito Emmanuel, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o título da mensagem é Confia e Serve. Nos diz Emmanuel: ainda que tudo te pareça perdido, confia e serve. A esperança é caminho para o triunfo. Aprendamos com a bondade divina que, diariamente, reforma esse ou aquele crédito a nosso favor. Se Deus acredita em nós, por que nos desesperarmos uns aos outros? Lembra-te de que Jesus, o anjo da fé por excelência, jamais esmoreceu à frente da luta. Perseguido, não recorreu à autoridade humana para justificar-se. Esquecido, não censurou os amigos timoratos. E insultado, não rogou do céu castigo e reprimendas para quantos lhe flagelavam o coração. Despediu-se da turba delinquente com flama do perdão e, embora expulso da comunidade familiar pelos braços da cruz, voltou-se espontaneamente ao convívio dos mesmos companheiros que o haviam abandonado para investi-los no ministério da redenção. Se te propões a obra da caridade genuína, não te deis tempo para notar a incompreensão alheia. Segue para adiante, entendendo e servindo, na certeza de que o sol se levanta novo dia, depois de cada noite. Aprendendo com o Cristo que a vitória do amor depende da nossa disposição de começar e recomeçar. Essa mensagem ela é extremamente pertinente ao nosso tema da noite de hoje, porque nos leva a compreender o quanto cada um de nós precisamos estar fortalecidos na fé raciocinada, na fé que transforma, na fé que alimenta, na fé que nos dá norte. Não aquela fé pela fé simplesmente, mas a fé que, acima de tudo, traz para o nosso coração a certeza de que nós podemos e devemos recomeçar sempre. Dificuldades nós sempre teremos. E o que são as dificuldades, senão as possibilidades de aprendizagem que a espiritualidade nos concede, que Deus, esse Pai infinito, de infinito amor, nos concede para a nossa aprendizagem. Sempre haverá um novo dia, um recomeçar para sermos melhor. Só depende da nossa atitude, de seguirmos o exemplo maior do Cristo, ao assumir a nossa luta perante as nossas animalidades e caminharmos para a evolução. Então, meus irmãos, é nessa ideia de começar e recomeçar
que eu quero convidá-los a elevar o coração em uma prece a Deus nosso Pai, para dizermos: Senhor, gratidão te apresentamos pela oportunidade maravilhosa que nos concede a cada dia de recomeçar a nossa luta pelo melhoramento, pelo aperfeiçoamento moral, pelo incremento da nossa intelectualidade. Te apresentamos, Senhor, gratidão por todas as coisas que nós, na nossa imperfeição, ainda chamamos de dificuldades. Porque cada uma delas nos traz uma oportunidade de aprender e, ao aprender, transformar as nossas atitudes. Assim, Pai, a nossa prece é, antes de tudo, a prece da gratidão, a prece do agradecimento de tantas e tantas e tantas oportunidades que Tu nos concedes a cada instante, a cada dia, a cada mês, ano, a cada existência, de sermos espíritos melhores. Mas ainda somos, Senhor, espíritos imperfeitos, caminhantes dessa estrada de luz, mas que ainda não conseguimos perceber a integralidade dessa luz. Assim, ousamos pedir o Teu amor, a força necessária para que jamais percamos a fé de que podemos e devemos seguir o exemplo do Mestre Jesus, esse irmão maior, modelo guia de todos nós, como caminho para chegarmos ao Teu coração, ó Pai. Abençoa-nos uma vez mais, hoje e por todo sempre. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, que nos acompanham, nosso carinho, nosso melhor muito obrigado pela presença de vocês. E hoje nós vamos refletir um pouco, conversar um pouco sobre essa experiência do começar e recomeçar. E começar e recomeçar, a gente passa necessariamente pela compreensão do processo de reencarnação. E lógico, vamos trazer uma discussão a respeito do conceito de ressurreição. E para fazer essa reflexão, eu gostaria de trazer, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, 3 pequenos trechos, não vou trazer na integralidade, mas alguns pequenos trechos, para que a gente crie esse contexto para conversarmos sobre. Jesus, tendo vindo às cercanias da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que és Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram nem a carne e nem o sangue que isso te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Este relato está lá em Mateus, no capítulo 16, os versículos de 13 a 17, e também em Marcos, no capítulo 8, versículos de 27 a 30. Ora, nós vamos buscar aqui compreender que nesse momento Jesus está falando desse processo de reencarnação. Ele está buscando estimular essa discussão entre o seu grupo. Até porque, meus amigos, reencarnação não é uma invenção do Espiritismo, como muitos querem crer. Não foi o Espiritismo que inventou reencarnação.
A reencarnação existe desde sempre. Desde que existe espírito, existe reencarnação, né? E esta era um conhecimento recorrente. Era um conhecimento que era muito comum naquela época de Jesus. Então, todas aquelas pessoas do convívio de Jesus sabiam da existência da reencarnação, né? Um outro trecho, antes disso, quando Pedro vai dizer: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus vai dizer que não foi a carne nem o sangue que lhe ensinaram isso, mas Deus o revelou, coloca uma seguinte situação. Ora, não é um ensinamento cultural, uma cultura que vem passando de geração em geração, nem tampouco são as famílias, aquele núcleo familiar que ensinou aquilo, que despertou aquilo para Pedro. Mas a essência espiritual estava intrínseco, estava presente em Pedro, a certeza, né, de que Jesus era este Filho de Deus vivo. Tem um outro trecho que quando ocorre a transfiguração, né, que Jesus, a gente conhece o texto, Jesus leva alguns discípulos e vai para o monte orar, e após a transfiguração, os seus discípulos então o interrogam desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e reestabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que Jesus falara. E aí mais uma prova, né, do processo reencarnatório, porque Elias para o judaísmo, é um dos maiores, ou se não o maior profeta de todos os tempos, né? Elias é aquele que trata muito especificamente da vinda de Jesus, que traz detalhes, que apresenta minúcias da vinda de Jesus. Então, como havia o conhecimento da reencarnação, também havia a certeza de que Elias havia de voltar. Sendo Elias o maior de todos os profetas, ele havia de voltar. E eis que Jesus traz a seguinte informação: Elias já veio, né? E não o conheceram. Ou seja, João Batista, nos afirma Jesus, era a reencarnação de Elias, né, que vinha para preparar o terreno da chegada de Jesus. E aí nós vamos pegar, se nós pegarmos o livro de Elias, né, as profecias de Elias, todas as profecias de Elias são em função da vinda de Jesus. Aquilo que Elias traz de conhecimento, né, em função, preparando a humanidade para receber o Espírito mais perfeito que a Terra já conheceu, Jesus. E aí é Elias que assume esse papel, essa responsabilidade de ser o precursor, de voltar para concluir o processo de apresentação de Jesus, né? Aquela voz que clama no deserto nada mais era do que aquele profeta tão respeitado no passado. Mas aí, meus amigos, quando nós pensamos da questão da reencarnação, e a reencarnação, assim, ela sempre fez parte, como eu disse antes, do ideário judeu. A cultura judaica conhecia o processo de reencarnação. Não conhecia, porém, como é que ele estava. Se tinha certeza que existe reencarnação, mas não se conhecia como é que isso acontecia, né? Então,
as ideias dos judeus tinham a certeza de que a gente ia voltar. A gente voltava. Agora, como é que voltava? Eles não tinham esse conhecimento. Só existia naquela época um povo, segundo os relatos, os registros, né, históricos, só existia um povo que não tinha, que não acreditava em reencarnação, porque eles eram extremamente materialistas, que eram os saduceus. Os saduceus é aquele povo que sabia o seguinte: você nasce, aí você tem os deuses para quem você pedir enquanto você está vivo. Enquanto está encarnado, né? Vivo que a gente está sempre. Enquanto está encarnado. E depois disso, veio a morte e acabou tudo, não existe mais nada. Essa era uma crença dos saduceus. Os judeus não, os judeus acreditavam na reencarnação, sabiam da sua existência, mas não conheciam o processo. Eles acreditavam que o homem que vivera poderia reviver, mas não sabia como é que esse fato ia acontecer. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo, que já estava morto. E aqui vem um dos grandes problemas, eu não diria problema, desculpa, não é problema, mas aqui vem um dos grandes entraves, porque ao longo da história do cristianismo, e vamos lembrar, o cristianismo começa com Jesus. Não é que Jesus criou o cristianismo. Os seus seguidores, né, foram chamados de cristãos por serem seguidores. E aí formou-se o cristianismo. E este cristianismo recebeu muita influência da cultura judaica. Né, digamos assim, o cristianismo oficial, digamos assim. Né? Então, há muitas questões que vieram do judaísmo para dentro do cristianismo. Por exemplo, a questão do sacerdócio, a paramentação do sacerdócio, uma roupa especial, né? São coisas que vieram do judaísmo. Jesus vestia-se normalmente, como as pessoas da sua época. A túnica, né? A estola, coisas, era algo que era natural para a época. Então, mas ao longo, depois do desencarne de Jesus, quando Jesus retorna à vida espiritual, em função dessa influência do judaísmo, e além das influências judaicas, também as influências, eu não diria, adulterações dos escritos do cristianismo, e houveram muitas adulterações para atender determinados interesses de determinados grupos, sejam eles de poder, sejam eles grupos religiosos. Então muita coisa foi sendo adulterada para atender determinados conceitos. E é nessa situação que a questão da ressurreição ganha força, né, como algo divino, como algo miraculoso, como algo surreal. Enquanto que a reencarnação é vista como um processo natural, a ressurreição assume uma condição de divindade, que era uma maneira das pessoas perceberem o poder de Deus. Né? E porque eu coloco aspas, obviamente, né? Não questionando o poder de Deus, mas o poder no sentido muito mais humano. Então, Deus pode fazer aquele corpo renascer. Ora, e aí, em que se ancoravam bastante esses grupos? Principalmente os monges copistas do início da Idade Média, né, se ancoravam no que eles chamam de ressurreição de Lázaro. Ora, hoje nós já temos conhecimento, nosso conhecimento, já chegamos ao ponto e ao aprofundamento
de o que na realidade Lázaro teve foi um estado de catalepsia. Né? E o que é isso? É um problema, um problema biológico do corpo. Você pode ficar até vários dias, né? Como se morto estivesse. E vamos lembrar que naquela época não havia estetoscópio, não havia monitor cardíaco, não havia tomografia computadorizada para identificar se ainda havia alguma atividade cerebral ou alguma atividade coronária. O caso de Lázaro, Lázaro é aquele cara que passa por um processo de catalepsia e Jesus, quando se aproxima, pela sua força moral, pelo seu conhecimento da matéria, né, pela sua evolução enquanto espírito, Jesus vai dizer: Lázaro, levanta-te e vem para fora. Ora, vamos imaginar o seguinte: Jesus, enquanto Espírito perfeito, o mais perfeito que apareceu na face da terra, é obediente às leis de Deus, às leis divinas, às leis naturais. Ora, estaria Deus propenso a derrubar as suas próprias leis? A dizer que para uns é possível voltar, para outros não? Onde está a justiça de Deus nisso? O que nós queremos apresentar é que o princípio da ressurreição, ele indica que é o ressurgimento no mesmo corpo. Isto é literalmente impossível. Se há esse desligamento espírito e corpo, a completa separação, é impossível esse retorno. Porque esse corpo vai se decompor, vai se transformar em outros elementos químicos e biológicos para alimentar outras formas de vida. Os vermes, as bactérias, né, e por aí afora. O que é carne de Jesus. Mas o que é espírito vem do espírito. A carne pode criar a carne. E aí vem um processo biológico que todos nós conhecemos. Mas o espírito não é criado pelo espírito. Se nós pensarmos, o espírito enquanto, por exemplo, o espírito do pai criar o espírito do filho, não, isso não existe. Do pai biológico, tá? Que nós, espíritos, somos individualizados do fluido cósmico universal pelo imenso amor de Deus. Então, é interessante observar que a reencarnação, ela é um processo cíclico. Muitas vezes nós falamos de vida, né, como se ela começasse no útero e terminasse no túmulo. E aí a doutrina espírita vem nos esclarecer e vem nos ensinar que a vida, ela não começa no útero. Ela preexiste ao útero de cada encarnação e pós-existe a este túmulo de cada encarnação. Quer dizer então que espírito é eterno? Não, nós não somos espíritos eternos. Nós somos espíritos imortais. Eterno apenas Deus, que não tem começo e nem tem fim. Nós tivemos um começo. Todos nós, em algum momento, tivemos um começo. Então, nós somos imortais. Deus é eterno. Mas, retomando ao conceito, né, então a vida, ela começa lá antes e vai à imortalidade. E no meio desse percurso, você vai ter um ciclo encarnado, um ciclo desencarnado. Quanto é que dura cada ciclo desse? Não dá para dizer. É algo muito particular.
depende muito das nossas escolhas, quais são as atitudes que nós estamos fazendo, né? Quais são as escolhas existenciais que nós estamos fazendo. Isso vai determinar se eu vou ter mais ou menos encarnações. Se eu ainda me prendo ao mal, se eu ainda me prendo à delinquência, ao farinha pouca meu pirão primeiro, certamente eu ainda tenho muito mais para aprender, né? Mas se eu já me devoto ao bem, se eu busco viver o amor como Jesus nos ensina, certamente eu caminho mais rapidamente para um estágio de espírito evoluído. Então, meus irmãos, enquanto a ressurreição é a volta do corpo, a reencarnação é a volta do espírito num outro corpo, num outro tempo, com o propósito de prosseguir com a sua jornada de evolução, com o seu trabalho de melhoramento, de construção de conhecimentos que vão lhe melhorar intelectualmente e principalmente moralmente. Intelectual, nós meio que somos meio que obrigados a ir aprendendo, que a gente está no meio de uma sociedade, de um contexto, e hoje nós vivemos até menos de 2 anos, um ano e pouco atrás, nós não sabíamos o que era Covid-19. Os médicos talvez sabiam desse tipo dessa tipologia de vírus. Mas a grande maioria não sabia o que era corona, nunca ouviu falar, né? A grande maioria da população. Hoje nós conhecemos tudo de corona. Hoje nós sabemos o quanto o distanciamento social é necessário, o uso de máscara é importante, né? O manter hábitos de higienização constante é importante e necessário para todos nós. Então isso é conhecimento que nos é lançado todo dia. O conhecimento intelectual nos é lançado e a gente vai absorvendo. Mas o conhecimento moral, que nos transforma enquanto pessoas, que nos transforma enquanto espíritos, que nos eleva na condição de espíritos em busca de sublimação, esse é de escolha nossa. A sociedade, ela pode até de alguma maneira criar alguns contextos dos quais eu posso aprender. A cada reencarnação eu tenho algo a aprender, eu me propus a aprender alguma coisa. E esse ciclo existencial que vai ora na espiritualidade, ora na materialidade, vai se somando nesse conhecimento. Para a gente fazer uma analogia assim, bem comum, vamos pensar, por exemplo, na escola. Vamos pensar que a gente chega na escola no jardim de infância. Ficamos ali 1 ano, 2, no segundo ano já vamos para o jardim 2, jardim 3, depois a alfabetização, e depois vamos para o Fundamental 1. A gente não sai, por exemplo, do jardim de infância para a faculdade. Não tem como. Nos falta conhecimento. Assim como também nós não saímos da infantilidade espiritual para a perfeição em uma existência. Daí a reencarnação ser algo tão importante, que nós compreendamos este processo, esse ciclo, né? Nicodemos, né? É aquele doutor da lei lá de Jerusalém, naquela época, né? E Nicodemos é aquele cara assim, é um cara sério, né? Dentro da sua perspectiva religiosa, um estudioso, e ele conversando com Jesus, Jesus diz que é necessário que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Rapaz, quando Nicodemos diz isso, aliás, quando Jesus diz isso, Nicodemos, como é que pode? Como é que então eu vou entrar de novo, eu já um homem velho, vou entrar de novo no ventre da minha mãe para renascer? E Jesus vai trazer um esclarecimento fantástico, né? Quando
quando nos diz que em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. O que Jesus está ensinando para Nicodemos e nos trazendo uma mensagem fantástica? Ao longo do tempo, só para abrir um parêntese, e eu falava daquela questão das alterações, por exemplo, esse trecho em que Jesus diz que é preciso renascer da água, isso foi ressignificado, digamos assim, pelo catolicismo, como a água do batismo. Ou seja, é a ideia de que é no batismo que te faz filho de Deus. Até então você não é. Eu lembro, por exemplo, da minha avó. São memórias muito presentes, né? Quando os meus irmãos mais novos, enquanto não fossem batizados, ela não sossegava, porque ela dizia que estava entregue às trevas. E era um conhecimento que as pessoas tinham. Mas a doutrina espírita vai nos trazer elementos novos para compreender esse processo. Então, essa ressignificação da água do batismo meio que institucionalizou para instituições, né, colocou a responsabilidade nas mãos de instituições de ser filho de Deus. Ou seja, você nasce, você não é filho de Deus. Você só passa a ser filho de Deus quando você é batizado. Lógico que a gente respeita essa compreensão dos nossos irmãos, mas o nosso conhecimento vai mais além. Vamos observar, eu vou pegar, por exemplo, se a gente for lá em Gênesis, né, quando faz aquela linguagem simbólica, né, da criação do mundo, que aquilo é, na realidade, uma linguagem bastante simbólica, mas o elemento que representa toda a criação é o elemento líquido, a água. Durante todo o transcurso da Bíblia, a água é sempre apresentada como um elemento de simbologia material. Então, a água está presente como base para a vida material de todas as formas, sobre todas as formas. E é exatamente nessa perspectiva que Jesus vai dizer que se o homem não renasce da água, da matéria, e aí as pessoas tomaram a água como o H2O mesmo. Na verdade, Jesus está se referindo à matéria, ao símbolo que representa a matéria, que é a água. Né? E depois essa água é transformada em água do batismo. Outra água não serve. Né? Lógico, isso aí, a gente não vai entrar nessa discussão agora. Mas, e aí Jesus prossegue dizendo, da água e do Espírito. E aqui no Espírito é quando Jesus vai dizer o seguinte, é o elemento material, elemento biológico, assumido pelo elemento espiritual. Nascer da água e do Espírito é esta comunhão, essa junção entre a matéria e o Espírito. Eis aí a reencarnação. E aí nós vamos compreendendo que esse ciclo vai nos trazendo cada dia o caminhar na direção desse melhoramento. Por exemplo, retomando um pouquinho lá a João Batista, a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra, né, a gente vai encontrar isso em diversas passagens dos evangelhos. Né? E se não fosse essa crença equivocada, Jesus não houvera deixado de combater. Se Jesus combateu essa crença equivocada, né, de que nós renascemos, né, de que existe a reencarnação, Jesus não tem tocado nisso. Né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja,
Primeiro tira aquela história, desmonta aquela história de que eu tenho uma existência, faço um monte de bobagens, né? E haja bobagem nisso. Depois, já com a idade adulta, mais velho, né? Mais maduro, me filio a uma identificação religiosa qualquer e apaguei tudo aquilo de bobagem que eu fiz para trás. Ora, se assim fosse, se essa água do batismo apagasse, lavasse tudo as besteiras que eu fiz para trás, Deus seria o ser mais injusto do mundo, do universo. Por quê? Ah, não, Deus foi justo comigo porque me deu a benevolência do recomeçar, né? Apagou os meus erros, apagou os meus pecados. Então Deus foi justo comigo, mas Deus não é justo com aquele a quem eu prejudiquei? Jesus vem nos dizer, a cada um segundo as suas obras. E nós vamos, ao longo de cada reencarnação, de cada ciclo existencial, vivendo conforme as nossas escolhas, conforme as nossas obras, conforme o nosso fazer. Então a reencarnação, ela é, antes de tudo, além de ser uma grande certeza, ela é também uma grande prova da justiça de Deus. Se nós imaginássemos que quando eu me filiei a uma determinada perspectiva religiosa, e ao desencarnar já tenho a minha mansãozinha garantida no reino dos céus, eu estou dizendo que Deus é injusto. Que Deus me ama, mas não ama o outro. Essa prática ela é muito comum, é muito corriqueira na nossa sociedade. Ainda é, infelizmente. Mas a gente vai seguindo e aprendendo, e nesse aprender nós vamos nos melhorando. Para se apanhar, se aprender o verdadeiro sentido dessas palavras de Jesus, diz que se o homem não renasce da água do Espírito, não pode ver o reino dos céus, né? É interessante que a gente observe que a existência terrena ela é apenas uma parte deste ciclo. Que a vida ela é um conjunto de espiritualidade, de materialidade. Aquilo, por exemplo, que eu aprendo na espiritualidade e que eu necessito do elemento material para a experimentação, é na materialidade que eu vou fazer. E vice-versa. Caminhamos todos nós, meus irmãos, na plena certeza de que essa distinção entre espírito e corpo ela é muito clara. Ambos, corpo e espírito, são elementos primordiais à existência, à vida. E sempre que eu me refiro à vida, me refiro da individualização do fluido cósmico universal à imortalidade, e não aquela da concepção até o túmulo. Tá? Eu sempre me refiro à vida como esse conjunto de ciclos mais amplos. Jesus, então, ele vai estabelecer uma distinção positiva entre o que é espírito e corpo, ao trazer essas palavras. Né? O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Então, para que a gente precisa do corpo? Para aprender. Vamos pensar que este corpo que nós estamos utilizando hoje, que merece cuidados, merece respeito, é uma grande dádiva de Deus para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento, para o nosso melhoramento. Né? Então, se o homem não renasce
com o seu corpo e sua alma. Desculpem, é isso, deixa eu pegar aqui no sentido, né? A interpretação de Jesus, ele vai trazer essa ideia de que espírito e corpo se congregam, se comungam num propósito maior. Osterwald, que é um grande, né, estudioso, pesquisador, vai dizer que não renasce da água e do espírito um elemento de explicação para não renasce do água e do espírito, não pode ver o reino dos céus, reafirmando aquilo que Jesus dizia, né? Que é uma tradução, né? E aí, o que eu quero chegar aqui é que nessa tradução foi aplicado um termozinho que fez toda a diferença e modificou tudo. Santo. Criou-se a ideia do Espírito Santo como algo diferente de Espírito. Criou-se no ideário a ideia de um Espírito que é santo, que é divino, que é miraculoso, mas que não é Espírito. Ou que está muito acima, numa classe totalmente diferente dos Espíritos. Não é? E aí, essa história do Espírito Santo vai também trazer uma série de complicações para essa compreensão. Porque a nós, humanos, espíritos de terceira ordem, num planeta ainda de provas e expiações, imperfeitos como nós somos, é muito mais fácil para nós transferirmos para o Espírito Santo aquilo que é da minha responsabilidade. E aí depois foi criados os santos e coisa e tal, aquela coisa toda. Então fica mais fácil a gente transferir aquilo que é da minha competência, aquilo que eu preciso fazer e jogar nas mãos de um Espírito que é santo, que é diferente de mim. Quando Jesus fala nascer da água e do Espírito, está falando nascer da água enquanto símbolo material e do Espírito aquilo que provém de Deus. Não faz nenhuma alusão a essa santificação ou essa santidade do Espírito, essa divinização. Eu não vou aqui entrar nessa seara porque levaria muito mais tempo para isso. Mas há muitos interesses envoltos nisto, né? Há uma outra questão que eu gostaria de tocar, né? Que ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vai nos trazer. Tem uma pergunta ali bem interessante, que diz, mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo separado do seu espírito foi consumido, o que é feito dele? E aí, na tradução lá do Mestre de Saci, né? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Essa frase vai nos dizer o seguinte: enquanto corpo, nós vamos mutar, vamos transformar. Esse corpo biológico que hoje nós ocupamos, ele vai se decompor. Ele vai vai ser alimento para bactérias, para vermes, para uma série de outros elementos, né? E até plantas, né? Eu sempre peço à minha esposa Vera, que quando eu desencarnar e deixar esse corpo aqui, eu só faço um pedido, tá? Que é, aonde sepultar, planta uma árvore em cima. Para servir de alguma coisa, servir de adubo. Porque tudo que Deus nos dá, nos concede, é útil. E ao desencarnar, nós ainda poderemos ajudar alguma coisa aqui na materialidade. E
quando fala aqui desse, espero que chegue a mutação, ou seja, espero que chegue a minha transformação. O corpo biológico vai se transformar sim. O corpo espiritual, como nos fala André Luiz, ou psicossomático, como nos fala André Luiz, este corpo espiritual, este espírito, esse permanece numa outra dimensão. E que ao seu tempo retornará para assumir um novo corpo e continuar a sua caminhada de evolução. Então, eu vou pegar um outro trechozinho também, que é do Ostenwald, que é uma tradução protestante, que diz o seguinte: quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo. Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação. E aí é um outro trecho que está lá no grego, originário do grego, que diz: quando o homem está morto, vive sempre, e acabados os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Essas três versões, para o mesmo conceito, vai nos falar da pluralidade das existências. E se acha claramente expresso. Ninguém pode supor que não há nenhuma referência a essa regeneração pela água do batismo. Não. A regeneração se dá pelo retorno do espírito a um novo corpo, num novo contexto, para continuar o seu processo de amadurecimento. Então, meus queridos irmãos, nós vamos observar que reencarnação, ela se difere de ressurreição. Reencarnação é algo que é palpável, que é provado. Né? E aí, quem quiser pode buscar na literatura, vai encontrar, inclusive não espírita, há muita literatura não espírita, provas irrefutáveis de reencarnações. Né? A ressurreição, ela seria, digamos assim, uma transgressão, ou acabar com a lei de Deus. Existe uma lei chamada lei de destruição. Ou seja, o que é isso? De que tudo se destrói. De algum tempo se destrói. Tudo vai nesse processo de transformação, se destrói para dar forma a outra coisa. Então, dizer que em algum tempo, de maneira mágica, de maneira surreal, os corpos que foram queimados, decapitados, estão decompostos há milhões de anos. Pensar, de uma infantilidade intelectual muito grande. Não estou aqui, gente, criticando ninguém que pense assim. Nós, espíritas, sabemos como se dar o processo. Ora, um corpo que já se decompôs, que já alimentou uma árvore, vai se recompor outra vez? Ressurreição seria então uma transgressão da lei de Deus, da lei divina, da lei natural. E Deus, certamente, sendo inteligência suprema, soberanamente justo e bom, e tendo todos os atributos imagináveis e inimagináveis dos quais nós possamos alcançar, não faria algo para derrotar a sua própria lei. Muitas vezes nós queremos que Deus seja aquela pessoa que muda a sua lei de acordo com a minha necessidade. Ah, não, Deus é meu pai, ele vai fazer do jeito que eu quero. Deus sempre nos oportunizará as oportunidades, as chances, as situações, pela nossa necessidade de melhoramento. A gente reza, pede, ora, faz prece, coisa e tal, eu quero tanto isso. E aí Deus está ali: meu filho, mas isso não vai lhe ajudar em nada, então eu vou te dar isso aqui, né, que vai te ajudar muito mais.
Então, essa percepção da reencarnação, ela é a prova irrecusável do amor e da justiça de Deus. Amor, porque Deus jamais nos lançará à condenação eterna, mesmo que a gente faça um monte de besteira. Deus nos dará as responsabilidades para transformar essas besteiras, mas nos dará a oportunidade também para corrigi-las e melhorarmos. Então, é a oportunidade com responsabilidade. E fundamentalmente, nós, e somente nós, somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Nunca mais digamos, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Ao contrário, pergunte-se, Deus, o que eu posso aprender com isso? E aí, a cada existência, a cada reencarnação, nós estaremos muito mais fortalecidos, muito mais vívidos e muito mais prontos para o próximo ciclo, para o próximo momento. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça a certeza de que nós somos espíritos em contínuo processo de melhoramento através da reencarnação como dádiva do amor de Deus em nossas vidas. Então, meus queridos, já agradecendo a todos pela presença, pelo cuidado de todos vocês estarem aqui conosco, convido todos para elevarmos uma prece, dizemos: Pai querido, amado Deus, abençoa-nos uma vez mais, e nestes momentos de provações tão duras que vivemos em nosso planeta, ainda de provas e expiações, que cada família que hoje sofre, que passa pelo luto do desencarne, possa ser consolada da certeza da reencarnação, que progride para o auto-melhoramento de todos nós. Pedimos, Senhor, por aquelas famílias que hoje padecem, de pessoas que estão desencarnando em função da Covid, que elas possam ser amparadas e consoladas na certeza de que os laços de amor que nos unem não se desfazem com a morte biológica. Ao contrário, fortalecem os laços amorosos das famílias. Não deixamos de existir porque deixamos o corpo. Fortalece em nós, Senhor, a certeza consoladora de que somos espíritos imortais, que nascemos e renascemos biologicamente, sempre com o propósito de sermos melhores e de podermos experienciar o imenso amor que Tu nos concede a cada instante. Obrigado, Senhor, uma vez mais, por esta casa de caminho, Centro Espírita Nova Vida de Apodi, que tem se colocado como uma alternativa de construção de conhecimentos, que melhora, que cresce, que fortalece, mas que, acima de tudo, possibilita escolhas sensatas e serenas em direção ao amor, em direção à evolução. Abençoa-nos, Senhor, uma vez mais, hoje e por todo sempre. E que assim seja. Meus queridos e queridas, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela presença de vocês. Agradecer o convite da Casa Espírita, também da Rádio Espírita Nova Vida, né, que faz essa transmissão em tempo real. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade, se assim o bom Deus nos permitir. Grande abraço, boa semana, muita paz em nossos corações.